Boa tarde, boa noite, bom dia, porque o Expo Stream está no ar 24 horas. Sejam bem-vindos a mais um Inspiração 50+, direto dos estúdios de vídeo do Expo Stream aqui no Shopping Total. Nós estamos no canal 160 da Soul TV, no canal 15 da RBT Serra Gaúcha. Os nossos apoiadores aqui no Expo Stream do Inspiração 50+, é o Shopping Total, Móveis do Bem, Home 7200. Na técnica, o Flávio Mota, o Eduardo Azevedo e o Tavi Esteves. O Poestream TV é uma emissora do grupo Fabiano Brasil, que tem o Fabiano Brasil, que é o diretor-geral. Nos sigam no Instagram e no YouTube do Poestream. Baixe o nosso app no seu Android e no seu iPhone e também na TV Smart. Cara, hoje eu não tenho nem... Eu vou até deixar o telefone de lado, porque não tem pauta, não tem pergunta pensada. Esse cara que eu recebo hoje, ele é um amigo que o futebol e o fotojornalismo esportivo me deu. É um cara do bem, amigo dos amigos, empreendedor nato, grande jornalista, radialista e o criador disto tudo aqui. Um cara que dá oportunidade para as pessoas e faz questão que as pessoas cresçam com ele. Estou falando do nosso boss, nosso chefe, meu irmão, meu amigo, Fabiano Brasil. Fala, meu irmão. E aí, cara? Muito bom, grande Marcelo Campos. Que honra estar aqui, viu? Tô bem, não? Pô, tá bem demais. Para quem não sabe, nos bastidores aqui, quando o pessoal deu a contagem, em alguns momentos, eu até pensei, não, mas é o mesmo Marcelo que eu conheci lá atrás, que ficava, vai começar e tal. Não, pode tocar ficha. Pode tocar, vamos lá, vamos começar o programa. Que sentou aqui na bancada há 4 anos atrás, né? É verdade. E a gente criou esse programa legal. Que bom estar aqui contigo, cara. Você é um grande amigo que tu falaste aí, eu quero também falar a mesma coisa, um amigo que o jornalismo esportivo me deu aí, realmente um amigo. Começamos lá, né, um passando pelo outro, correndo nos estádios, nas coberturas esportivas, e muitas vezes acontece isso, né? A gente acaba tendo uma afinidade com um, com o outro, e nós temos uma amizade muito legal que perdura esses 26, quase 27 anos de carreira no jornalismo. E que bom quando a gente olha para trás e vê que a gente construiu o que é mais importante, que são as relações, né? Os amigos, de fato, que vão ficar para a vida. Que são poucos que a gente pode contar. Cara, cada vez menos. Né? Cada vez menos. É incrível. A gente conhece muita gente quando a gente fica mais velho, né? O nosso networking ele aumenta. Mas os amigos de verdade, os de fé, essa lista ela vai diminuindo com o passar dos anos. Fabiano, eu tenho um costume aqui no programa no início. E não é uma reclamação isso, tá? É só uma constatação da vida. Mas é verdade. E tá tudo certo. É verdade. De perguntar e trazer, né? Quem é o Fabiano Brasil por Fabiano Brasil? Cara, é difícil falar isso, né? Todos dizem a mesma coisa. Já me perguntaram isso outras vezes, mas eu costumo dizer que, quando me perguntam isso, né, que eu sou aquilo que você disse aí. Eu sou um cara que... Eu tenho uma frase na minha vida, e talvez ela mostre o que o Fabiano sempre foi. A vida é movimento, movimento é inspiração, inspiração é vida. Eu nunca parei. E cada vez que eu não parei, eu me inspirei a fazer alguma coisa. E tudo aquilo que eu acabei fazendo faz com que eu esteja vivo. Você vai tocar nesse assunto, mas você sabe, eu tive no ano passado, em dezembro, um infarto, né, de uma artéria. Eu fui obrigado a parar por 5 dias. E eu sempre preguei que tem que cuidar da saúde e tudo mais. E eu imaginei que estava cuidando da minha saúde. Mas... Ao mesmo tempo, essa movimentação, essa inspiração toda, essa movimentação toda fez com que eu deixasse de lado algumas outras coisas e que acabou sendo justamente o principal, que é a saúde, a minha saúde, a minha vida, me priorizar. Engraçado que hoje eu postei um pensamento que o nosso amigo Fábio Almeida, jornalista, postou. Sim. E eu achei bacana e compartilhei. Lembre-se daqueles que lembram de você quando não está chovendo, para pedir o guarda-chuva, né? E é isso, a gente às vezes se preocupa demais na vida com coisas que não são tão importantes assim, e perde tempo e perde vida. Cara, já que eu ia deixar isso mais para frente, né? Depois a gente volta no que eu queria conversar contigo também, mas tu sempre foi um cara
desde que eu te conheço, um cara que sempre foi acelerado, sempre foi um cara empreendedor, sempre foi um cara de fazer. Esse teu momento, né? Tu cuida da saúde, deixou de lado algumas coisas foi em função de tudo que tu estava construindo nos últimos 3 anos, na verdade, né? Foi do ano passado. Tu acha que essa tua vontade de fazer acontecer e querer abraçar o mundo, né? O streaming, Bandeirantes, teus projetos, enfim, isso te ajudou também a entender um pouco esse processo quando tu estava parado, do que te levou, né? Cara, eu vejo que, na verdade, até eu falei isso no ar na Rádio Bandeirantes, acho que falei aqui também, eu não terceirizo a culpa. A culpa é só de uma pessoa de tudo que aconteceu. Não, minha. Na verdade, né, Fabiano, a culpa de tudo que acontece conosco é nossas escolhas. Nossas escolhas. O que a gente faz. E no hospital eu pensei muito sobre isso. Né? Puxa, por que eu parei aqui? Eu parei porque eu não me organizei a ponto de poder dedicar um tempo para cuidar de mim. Tudo estava na frente de cuidar da minha saúde. E eu lembro que, acho que é o dono da Academia Treinar Luciano falava isso para ti, eu falava isso para ti, e tu dizia, não, tá tudo certo. Porque a gente acredita que é um super-homem, né? Que não vai acontecer com a gente, acontece só com os outros. Então, cara, eu pensei muito sobre isso, tanto é que depois do infarto eu arrumei tempo que eu não tinha. Mas é claro Na verdade, tu tinhas o tempo, mas não sabia organizar. E tu é uma pessoa que tu sempre falou, né, do tempo, tu sempre falou de usar valorizar o tempo, de valorizar o tempo, né? E hoje eu organizei minha vida para que eu tenha o espaço para cuidar de mim. E ao mesmo tempo de não me preocupar com aquilo que eu não tenho que me preocupar. Eu vejo, infelizmente, né, muitas pessoas que priorizam o dinheiro, priorizam as posses, e óbvio que a gente precisa disso, eu preciso disso para continuar investindo, para viver, para viajar, para ter um bom carro, enfim, de ter uma qualidade de vida boa, de poder estar aí com colaboradores sendo bem remunerados. A gente precisa investir em tudo para ter mais qualidade. O dinheiro é importante. E eu vejo pessoas que levam isso muito a ponto de faca. E não que eu não considere o dinheiro importante, porque eu considero, e eu gosto. As pessoas têm vergonha de falar em dinheiro. O Dr. Nelson Spritzer sempre fala também, um dos percussores da programação neurolinguística no Brasil, cardiologista que está morando lá nos Estados Unidos. E ele sempre fala, né? As pessoas têm vergonha de dizer que estão bem ou que estão buscando dinheiro. E não é pecado buscar o dinheiro de forma honesta. Pecado é roubar. Errado é roubar. Errado é fazer o ilícito, é tentar passar por uma pessoa para ter vantagem sobre ela. Isso é errado. Agora, você conquistar seu dinheiro de forma honesta, trabalhando, eu acredito que eu gosto disso. Mas, de fato, assim, ainda respondendo a primeira pergunta, né? O Fabiano sempre foi um cara que ele é movimento. Você vai me ver fazendo várias coisas ao mesmo tempo, entre aspas, cada coisa de cada vez, mas durante o meu dia eu faço várias coisas que vão resultar em algo, mas fundamentalmente eu sou um cara do bem, cara. Sabe, eu tento fazer o meu melhor e erro muito, erro todos os dias, várias vezes, e aprendo com esses meus erros. Errei na minha vida pessoal, errei na minha vida profissional, errei inúmeras vezes. E vou continuar errando. Nós erramos, né, Fabiano? Vou continuar errando, exatamente. Eu vou continuar errando. Mas eu vou estar aprendendo sempre com isso. Eu tenho, evidentemente, como todos, nós temos a nossa vaidade, acredito ela que é num nível normal, e eu sou muito de querer ajudar todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu tenho que parar com isso para não fragilizar a minha saúde, que é a prioridade. Não é por acaso, né? Até a gente sempre entra no avião e a comissária de bordo fala, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no outro. Sim. E é isso, a vida é isso. Se eu não me priorizar, o Fabiano não vai ser um bom pai, não vai ser um bom marido, não vai ser um bom filho, um bom neto, um bom empreendedor, um bom amigo, porque eu não vou estar bem. Então, eu já pensava muito isso, você sabe, eu gosto de programação neurolinguística, eu gosto de psicologia, li, aprendi, fiz cursos sobre isso e uso para mim. Eu tinha esse entendimento, mas muitas coisas eu acabava deixando um pouco de lado para priorizar outros valores, que é esse de querer ajudar todo mundo,
de matar no peito ao invés de repassar um problema. Mas eu tenho mudado muito nesses últimos começou a delegar, 5, 6 meses. Começou a delegar algumas tarefas, começou Exato. a dar para eu era muito centralizador. Tu era muito centralizador, né, Fábio? E isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Você ser centralizador, ele te dá um certo, entre aspas, controle, mas ao mesmo tempo ele te desgasta demais, né? E você delegar aquilo que você talvez saiba fazer, mas para que outra pessoa possa fazer com mais qualidade, com mais dedicação, é uma virtude que eu até nunca deixei de ter, mas de uma forma menor. Hoje eu tento ampliar um pouco mais isso. O problema ele só existe para ser resolvido. E até esses dias eu pensava, não tem ninguém que não tem problema. E quando você... Eu gosto muito daquela imagem, Marcelo, quando você vai na Senhor dos Passos aqui em Porto Alegre, lá em cima. Hoje não é tanto assim, mas eu me lembro que ainda jovem eu parava lá em cima, correndo e tal, trabalhando. Mas eu parava e olhava para a Rua da Praia em direção ao rio, né, em direção à Casa de Cultura Mário Quintana. Sim. E olhava aquele mar de gente, um correndo para cada lado. Sim. E aí eu pensava, cara, cada um tem um problema, cada um tem uma função aqui, cada um está pensando naquilo que ele quer fazer. Recentemente eu estive de férias e eu fui para os Estados Unidos, eu não conhecia, uma experiência maravilhosa. Miami tem 9 milhões de habitantes em sua região metropolitana. 9 milhões. É uma São Paulo quase, né? São Paulo é um pouco maior ainda. São Paulo é 11 milhões na região metropolitana. São 11 milhões na região metropolitana. E eu ainda falei para minha esposa, e a gente às vezes se acha alguma coisa, né? Milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Milhões trabalhando, buscando soluções. Então, cada um tem um problema para resolver. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. De pessoas no mundo, cada uma diferente da outra, todo mundo com suas dores, suas preocupações. Problemas. Muitos têm as mesmas dores do que a gente, porque isso é uma questão... Tem dores que são iguais, né? Tem dores que são iguais, mas tem outras que a gente nem imagina e a gente fica, de repente, se colocando num patamar ou para baixo, né? E os outros estão pior do que a gente, né? Durante os dias lá de repouso, em primeiro lugar, antes de falar isso, eu quero dizer que o Grupo Bandeirantes foi sensacional comigo. Fabiano, vai lá, descansa, volta a hora que tem que voltar. Me deram todo um suporte, mas não estou falando de Grupo Bandeirantes, falando de vida. O Grupo Bandeirantes foi maravilhoso comigo. Mas se o Fabiano não tivesse superado isso e tivesse ido para um outro plano, o que teria acontecido? Eu fiz muito esse exercício. Eu fiz esse exercício. O que teria acontecido? Bom, vamos lá. Obviamente, alguma homenagem me faria. Eu tinha alguns programas gravados que iriam ao ar como homenagem, teria algum programa especial, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas depois, cara, as coisas vão passar, a vida vai continuar, vai ter alguém no meu lugar. E vai ter, obviamente, vão ter as pessoas que vão sofrer mais com a minha ausência, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha família, meus avós, os amigos próximos. Mas a vida vai continuar depois. E isso nos dá realmente a percepção de que a gente não pode imaginar que nós somos insubstituíveis. Nós não somos. Nós só temos uma vida. Cada um tem sua fé, acredita numa ressurreição, numa reencarnação, enfim. Cada um tem a sua fé nisso. Mas com essa capinha, com essa carinha, com essa história aqui nesse plano, só tem uma. É só essa. E tudo isso fez com que eu pensasse muitas coisas de valorizar aquilo que eu estou vivendo hoje, agora, aqui, nesse momento. E tu não fazia isso? Eu fazia, mas não com o mesmo valor que eu dou hoje. Né? Muita gente fala, porque agora tu está te cuidando nos primeiros meses, depois você vai esquecer, vai relaxar. Cara, isso não vai acontecer comigo. Porque eu já tinha, na minha opinião, óbvio, depois de muito aprendizado, de muito ler, de muito fazer cursos, o entendimento da programação neurolinguística, que ela te dá a percepção de conhecer a si mesmo e também aos outros, dentro do comportamento humano, eu tinha essa valorização que a minha vida é única. Essa aqui, ela é única. Mas quando a gente passa por um processo desses, que é um processo de crise, é um processo que você está em risco. Você pode não estar mais ali daqui a alguns instantes. Você valoriza mais. Né? Eu tenho essa percepção de, por exemplo, até hoje no almoço eu conversei com minha esposa,
falando de algumas questões, olha, aconteceu isso, mas eu botei no bolso aqui e saí. Foi, não vou esquentar minha cabeça com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Tu falou na neurolinguística, né? O que tu usa, né, do que tu aprendeu na neurolinguística na tua vida diária? Cara, eu uso o tempo inteiro. E de forma normal, de forma instantânea. Eu não penso agora, vou utilizar uma ferramenta. Como um estilo de vida. Hoje o teu estilo de vida é usar a neurolinguística a teu favor de uma forma positiva. Uma coisa é que eu não respondo ignorância com ignorância. Se alguém, por acaso, por algum motivo, me trata de uma forma áspera, ruim, eu tento não responder da mesma forma. Numa briga, se você grita, a outra pessoa vai querer gritar mais alto. E tu vai gritar mais alto. Vai gritar mais alto. E assim vai. E quando a gente tem essa percepção de que isso não vai resolver os teus problemas, já é para mim já é uma solução. Eu tenho muito comigo a questão dos problemas. Quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa é solucioná-la. Os meninos que trabalham comigo aqui sabem disso. Eu não sou de procurar culpado. Eu sou preocupado em entender o porquê tal coisa aconteceu errada para que a gente não repita o mesmo erro. Agora, procurar culpado, aconteceu tal coisa e agora tem solução? Não, então tá, solucionado está. Se não tem solução, está solucionado. Não tem o que fazer. Mas e agora? Cara, ninguém erra porque quer errar. Então quer dizer que você passa a mão por cima de tudo? Não. Eu falo aquilo que me agrada, eu falo o que me desagrada, mas eu também me coloco no lugar do outro. E talvez esse seja o grande segredo das relações. Colocar-se no lugar dos outros. Fabiano, tu sempre foi empreendedor, mas tu sempre... E isso que tu traz, né, de se colocar no lugar dos outros, eu te pergunto porque tu passaste por vários veículos de comunicação, tivesse vários chefes, né? Isso tudo que tu traz hoje para dentro do PoeStream, tu traz coisas que tu aprendesse com eles? Tu tivesse bons mestres? Tive, graças a Deus. Eu até brinco com alguns que eu aprendi tudo o que fazer e o que não fazer, né? E isso também é aprender, né? Mas sim, eu tive vários que passaram por mim aí. Eu tenho muita gratidão a alguns, de trás para frente. Osíris Marins, Nando Gross, antes ainda o próprio Alisson Campos, que é um colega que a gente começou junto, ele me levou para a Jovem Pan, inclusive nesse próprio estúdio onde hoje é o PoeStream TV. Quem mais? O próprio Leonardo Meneghetti. A minha primeira entrevista foi contigo aqui. Foi aqui, né? Foi aqui. Vendo a entrevista, falei, cara, que isso? Do livro, né? Do livro do Fernandão. E depois a gente veio fazer, eu acho que teve um negócio também com o pessoal, ia fazer um projeto do INTA, com o Grêmio, Inter. Isso, também teve aqui uma reunião. O Alisson foi fundamental nisso, né? Um grande amigo que eu tenho também. Esse é um amigo de vida também, a gente pode ficar tempo sem se falar quando se vê. Mas o próprio Alisson, antes ainda, eu tive ali o Luiz Carlos Reck, que é um cara que está muito na minha história, né? O Reck é que me dá a primeira grande oportunidade numa primeira grande emissora. Antes ainda o Ricardo Queiroga, o próprio Paulo Mano, o Antônio Ilha, que é o primeiro a me dar uma chance numa rádio comunitária lá em 1998. Era um amigo do meu pai, tinha uma rádio comunitária numa escola lá da Zona Sul, Colégio Padre Helso. Foi a primeira oportunidade no rádio que eu tive, uma rádio comunitária. No Padre Helso, né? Rádio PRTC 95.5. Tu estudaste no Padre Helso? Estudei. Estudei um período curto, porque foi bem naquela época do calendário rotativo. Uhum. E eu vinha de um colégio particular. Meu pai faleceu e tal, fiquei mais um ano no colégio particular. Eu pagava o meu estudo com o meu trabalho, sobrava um pouquinho e tal, aí eu não dá mais. Aí eu fui para o calendário rotativo do Padre Helso, mas não me adaptei ao calendário rotativo, acabei fazendo o colégio Mauá depois, que faltavam 2 anos, né, segundo e terceiro ano do segundo grau, hoje ensino médio. Concluí no colégio Mauá, fui para a faculdade de administração, e depois, já em 2007, que eu fui para a faculdade de jornalismo. Ô, Fabiano, e de onde é que vem, cara, esse teu lado empreendedor, esse teu lado de fazer acontecer? Cara, eu acho que muito... Não sei se ver as pessoas trabalhando na minha família, né? Eu tenho um tio que até hoje ele é vendedor de automóveis, né, seminovos e tal. É uma loja de carros. Eu via muito aquilo, eu ia para a feira de Sertório lá de carro com eles, para ver como é que funcionava e tal. Eu até conto essa história, que ela é engraçada. No meu primeiro ato, né, de
de venda, ele aconteceu com 6, 7 anos. Né, que eu, primeiro com os botões puxadores, aqueles de jogar. Sim. A gente começava a trocar e tal. E teve um momento que eu também tinha essa idade, uns 6, 7 anos, que eu tinha uma caixinha cheia de carrinho de ferro e tal, de botões, uma série de coisas. E que esse aqui eu não quero brincar mais. Esse aqui também não. Aí eu separei, botei numa caixinha e fui vender isso no condomínio que eu morava. Para comprar novos, né? Porque, alguém vai querer comprar. E funcionou. Só até por pena, viu? O cara vendendo ali comprar. E teve uma situação muito legal, que eu estava sentado com essa minha caixinha na frente do prédio, lá na Zona Sul, na Vitor Silva, vivendo a Ouro Preto, e tinha um cidadão com uma carroça que parava, ainda quando as carroças tinham tração animal, na frente do meu prédio, tinha a lixeira que ficava do lado externo, e ele ia lá buscar jornal velho e garrafas do condomínio para levar para algum lugar. Eu peguei uma bicicleta que eu tinha e fui atrás dele para ver onde que ele vendia aquilo. Aí eu vi que ele ia lá na vila, lá vendeu os jornais velhos e as garrafas. Era a época de Copa do Mundo, Copa de 86. Eu já tinha 9 anos nessa época. E eu vi ele vendendo lá os jornais velhos e as garrafas. Fui na casa de um amigo meu, chamei ele e falei, Júnior, o negócio é o seguinte, cara, o carroceiro para aqui todos os dias e pega jornal velho e garrafa velha do nosso prédio e vai vender. Não vamos deixar que chegue até a lixeira os jornais velhos e as garrafas velhas do nosso prédio, que nós vamos vender e vamos comprar dinheiro, comprar chiclete para ter as figurinhas da Copa do Mundo. Fechado. Peguei no armazém que tinha perto de casa uma caixa de papelão, grudei atrás, amarrei, fiz um buraquinho atrás da bicicleta, colocamos ali jornais e garrafas velhas, que nós batíamos nas portas dos blocos. Olha só, quem tem jornal, garrafa velha para jogar na lixeira? Eu tenho, então levo para a senhora. A gente foi de porta em porta e juntamos e fomos levar esse jornal e essas garrafas para vender lá no cara que comprava. E eu lembro que a gente comprou 5, 6 caixas de ping-pong. De ping-pong, aqueles. Para pegar com os cards aquele? Isso, não eram os cards, era de 82. 86 já era a figurinha. Sim. Que vinha dobradinha e tal. Cara, quase completamos o álbum ali, né? Tu tinha 9 anos. 9 anos, isso, na Copa de 86. Isso foi o teu primeiro teve isso, despertar. Teve isso, teve esse evento aí da venda do que eu já tinha, que eu não brincava mais. E teve também a situação dos porquinhos da Índia, que era uma febre os porquinhos da Índia. E o meu pai me deu lá, dava por mês, sei lá, hoje seriam R$10, uma mesadinha de R$10. E era o valor do porquinho da Índia. E eu fui comprar o porquinho da Índia, quando eu estou lá olhando, tinha uma porquinha mais avantajada. E aí eu perguntei, essa porquinha não é essa aí, tá grávida. Mas como eu quero parar com a criação, se quiser levar ela, eu te vendo pelo mesmo preço. Não, vou levar. Quantos vem? Vem 12. Nossa, baita negócio. 12 vezes 10 dá 120. Levei a porca lá para casa. Só que daí eu cheguei em casa, meu pai começou a rir na época. Falei, filho, baita ideia, parabéns. Olha que empreendedorismo da tua parte. Não foi essa palavra que eu usou na época. Que visão, né? Mas não tem como ficar com o teu porquinho, o porquinho do teu irmão e mais 12 que vão nascer gritando de manhã que pediram alface. Vão nos tirar do prédio. Então tá, eu devolvi. Daí eu fiquei triste. E na volta ainda tropecei, caí com a porca no meio de aqueles montes de areia de construção que tinham na época, eles botavam na calçada. A porca entrou, eu tive que buscar a porca, veio a porca toda suja de volta para a bom que era não ter celular nessa época, né, Fabiano? Porque a gente tem história para contar, a gente lembra de tudo que a gente fez. Né? Eu fico triste quando eu esqueço, alguém me fala alguma coisa que eu fiz e que eu não lembro. Tu tem uma memória? Para algumas coisas sim, para outras eu me esqueço, mas eu acho que quase tudo assim. Meu irmão, coisas importantes a gente lembra. Como que foi a tua convivência com os mais velhos da tua família? Tu tivesse convivência com os mais velhos? Muito. Tenta hoje. O meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, ele tinha 47, a minha mãe tinha 37. E já antes disso eu tinha vivia muito com os meus avós mais maternos, mas também tinha convivência com meus avós paternos. Eu conheci os 4, né? Os meus avós paternos já faleceram os 2, os avós maternos
graças a Deus, seguem vivos até hoje. Meu avô com 92, minha avó vai fazer 91, agora em junho, dia 26. E eu sempre tive uma proximidade muito grande com eles, né? Eu vou toda semana, toda quarta ou sexta, eu vou almoçar na casa da minha mãe, que fica em cima da casa dos meus avós. E fico lá um tempo, converso com eles, aprendo muito com eles. Eu tenho muito da honestidade que meu avô me ensinou, sabe? Meu avô, ele me ensinou muito sobre isso. É um cara que saiu do nada e construiu, criou uma família e construiu, de certa forma, até uma boa aposentadoria para ele com aquilo que ele construiu. Ele era construtor. Hoje ele ainda segue, com 92 anos, ele segue fazendo algumas reforminhas em casa, aquela coisa toda, nas casinhas que ele tem de aluguel, casas populares, assim, mas que são boas, né? Sim. E eu aprendi muito com meu avô. Minha avó é uma pessoa que até hoje, assim, eu desconheço uma pessoa com um coração tão grande quanto a minha avó, uma pessoa que tem um amor incondicional, assim, por todos, pela vida, de preocupação, de zelo. A minha mãe é uma pessoa também que tu conhece, né? Uma pessoa vai assistir isso aqui, vai comentar. E eu tento ser um pai também muito próximo, embora à maravilhosa, distância, cara, porque eu lembro que logo que a gente, do projeto, que os programas que eu participava, ela estava sempre na audiência, ela falava... Ela continua, ela assiste até hoje. Os teus programas, os de rádio, de TV que eu faço, o Poststream, quem mais assiste o Poststream é minha mãe. Ela que me fala muitas vezes, por que deu tal coisa, por que aconteceu aquilo, quem é aquela pessoa? Ela sabe mais do que eu, né? E Fabiano, ela é uma pessoa maravilhosa. Me diz uma coisa, além da honestidade que o teu avô passou para ti, um valor, o que mais tu traz de valores e o que tu passa desses valores na convivência com o teu filho, que já tem? 19. Faz 20 agora, dia 27 de maio. Cara, meu filho, desde os 13 anos dele, ele mora em Camboriú, né? A mãe dele se mudou para lá na época, com um companheiro, e ele tinha muitos problemas respiratórios, acabou indo junto, melhorou 100% disso, graças a Deus. Cara, eu tento passar muito a questão de família, né? Esse sentimento de família que nós temos, né? No Natal passado, inclusive, teve uma situação bem pessoal, eu vou contar aqui. Estou falando com um amigo, embora para milhares de pessoas, estou conversando com um amigo, que eu sempre fui, junto com a minha tia, sempre foi a que fez lá na hora dos presentes do Papai Noel, a Mamãe Noel e tal. E eu fui o que fica ali na corneta, né? Presente do fulano pro ciclano. Esse sempre dá uma cueca, esse sempre dá uma meia, aquela galinhagem ali, que é o termo popular. Aquela brincadeira ali com os presentes. E a minha tia não mora mais em Porto Alegre, também mora fora, não veio no Natal desse ano. E o meu filho e o meu sobrinho, o Diogo e o Caio, filho do meu irmão Diego, falaram, não, nós vamos fazer hoje as entregas dos presentes. E eu fiquei muito emocionado porque eles seguiram o que eu e o meu irmão sempre fizemos, né? De brincar, esse é tal coisa, eu não sei o quê. Uma questão familiar que a gente tem, cada um, tem gente que faz amigo secreto, todo mundo dá um presente para todo mundo, mas são presentinhos, é o carinho. Sim, né? sim. Eu sempre falo presente, agora Dia das Mães, as pessoas falam de presente. Presente, em primeiro lugar, é presença. E depois, cara, eu sempre falo, o carinho não é o tamanho ou o valor, é a intenção. Se você chegar e me dar um bis de presente, um só, não a caixa, um só, eu vou ficar feliz, você lembrou de mim, você trouxe para mim como carinho. E eu acho que isso é mais importante que valores. Então, eu tento passar muito isso não só para o Diogo, mas para o meu sobrinho, para a nossa família, para os mais jovens, que eles sigam isso que a gente tem. Eu sou muito unido com meus irmãos, os meus irmãos e minha irmã. A gente não fica um mês sem se reunir todo mundo para o churrasco e ir lá para dar risada, né? Para conversar, para rir, para contar história, para chorar lembrando de alguma coisa que nos emocione. A gente fala muito do meu pai em alguns momentos e o pai deixou muita saudade, era um cara muito também de ser o centro das atenções para cantar, para contar uma piada, enfim, né? Então eu tento muito deixar para o meu filho isso. E também a questão de tentar ser mais. E não é o ser mais que alguém, é ser mais para ele. Eu não quero ser mais que o meu colega de trabalho.
quero que ele cresça junto comigo. Eu quero ser mais como pessoa. Eu quero ter mais condições de poder dar uma vida melhor para meu filho, para minha mãe, para minha família, poder ir nos lugares que eu gosto, viajar para onde eu quero, ter um carro bom para andar. Eu gosto disso. E eu não vejo mal nisso também. E eu não quero que as pessoas se acomodem. Você sabe muito bem aqui no POA, no nosso início, do nosso projeto, eu tinha muito, o meu discurso sempre foi, eu quero criar protagonistas. Eu não preciso mais de coadjuvante, eu quero protagonistas. Se eu consigo me destacar a ponto de ter um respeito tanto no meio do jornalismo quanto no meio empresarial, é porque eu consegui me tornar protagonista em algum momento e saber respeitar o momento que eu era coadjuvante, mas sempre querer ser mais, aprendendo com quem está na minha frente, aprendendo com quem é mais experiente, sem passar por cima de ninguém. Não, e tu tem uma coisa muito legal que eu falei no início, e tu falasse agora, né, querer que as pessoas sejam protagonistas, né? Tu trazes essas pessoas, tu pega as pessoas pela mão, tu dá a chance, tu dá a oportunidade, muitas vezes tu releva muitas coisas de errado das pessoas, porque tu sabe que ali na frente elas vão dar o clique, vão. Tu é um cara que sabe fazer isso. Obrigado, cara. Assim, eu sei porque, cara, eu vejo aqui no Poa Stream. Eu tô aqui. Você está desde o início, né? O Poa Stream tem 4 anos, o Inspiração tem 4 anos. Eu fiquei, acho que 6 meses fora, que teve o João Garcia e o Fortunati que ficaram apresentando. E aí eles saíram e tu disse, cara, só tem uma pessoa para fazer a Inspiração, é tu, o programa é teu e tal. Mas eu vi quantas pessoas passaram, eu vi a forma que tu lidou com as pessoas. E tu sempre foi um cara muito assim, muito verdadeiro, humano, chato, mas um chato porque sabia que as pessoas tinham condição de dar mais. Você sabe que eu ouvi isso faz uns 2 meses. Eu fui num evento do governo do Peru. Eu encontrei a Georgiana Fauri, a Gigi, esse programa aqui. E a gente sentou lado a lado e tal. Fazia tempo que eu não conversava com ela. E ela falou para mim isso. Falou, você era muito chato. Você era muito chato. Eu, que bom ouvir isso. Porque, e óbvio que ela falou também na conotação da exigência, né? Porque eu incentivava as pessoas a terem os seus próprios programas e a se venderem, a tornarem-se empreendedoras delas mesmas, a tornar-se protagonistas. E óbvio, só que isso também é perfil. Tem gente que não se encaixa, não gosta, não quer, e está tudo bem. Só que eu insistia muito com algumas pessoas, e isso talvez possa parecer chato. Mas, inclusive, quando a Gigi falou isso, eu comecei a rir, porque realmente eu vejo que talvez esse aí tenha sido um erro meu, de muitas vezes exigir, entre aspas, né? Exigir e forçar muito a barra para quem não tem o perfil para aquilo. Talvez tenha faltado percepção na época para mim, de eu observar, bom, essa pessoa ela não é para isso, mas ela é para isso. E alguns eu consegui ver e consegui colocar. Outras eu não consegui, eu não tive tempo para isso. Mas foi um erro / acerto, né? Um erro que me levou para um acerto, de identificar que estava errado aquele formato. Tanto é que o formato mudou, né? Sim. A gente acabou reformulando o formato do Poa Stream TV durante esses 4 anos, justamente por eu ter percebido de que muitas vezes não adiantava simplesmente tentar, entre aspas, goela abaixo, colocar um novo formato de trabalho. Eu tinha que falei, cara, Fábio, não, venha apresentar um programa comigo. Eu falei, cara, eu sou fotógrafo, não sou da frente das câmeras. Não, tá, beleza, convenceu. Ah, mas tu tem que operar. Aí eu digo, daí, para quem não sabe, é importante dizer isso, não, mas o Poa Stream nos seus primeiros 6 meses, eu tinha na minha ideia o conceito de criar que como acontece hoje no rádio, por exemplo, na Jovem Pan isso acontece com a maioria dos apresentadores, o próprio Emílio Surita em São Paulo, quem opera é ele no rádio, né? Agora é rádio e TV, mas no Poa Stream TV nós tínhamos o formato de estava o computador, estava o teclado, então o apresentador também operava. Som, microfone, era tudo com mesa, tudo era com o apresentador. Daí a primeira deu um problema comigo, eu falei, Fabiano, não dá mais, cara. Não vou conseguir fazer isso. Isso também eu vejo que mas foi um aprendizado. Talvez tenha sido um aprendizado eu ter identificado que, cara, não dá. Para televisão não dá. Para rádio dá. Para televisão não dá. Porque a televisão envolve muito mais coisa, né? E eu não vejo problema nenhum eu ter mudado essa percepção e vamos colocar
Hoje nós temos aqui 2 operadores trabalhando, né? O Eduardo e o Tabson. E tem o Flávio, que não está nesse momento, mas faz parte do time. Mas a gente precisa de mais pessoas para trabalhar, tá dando qualidade para o tamanho que representa ter uma televisão, e eu tenho orgulho de dizer que nós somos a primeira TV por streaming do Rio Grande do Sul. E não sei se também da região sul, mas nesse formato nós temos Dentro do Summit, tu participaste do Summit, né? E o pessoal que teve falou que, olhando já a visão da televisão para o futuro, que é do streaming, há 4 anos atrás tu resolveu criar uma televisão. E no agora, meio de uma pandemia, né, Fabiano? No meio de uma pandemia. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito em ti, porque tu é um cara que tu sonha, num momento complicado, fizesse acontecer, e o ano passado tu tivesse um prejuízo gigantesco, né, Fabiano? Dentro da minha realidade. Não, foi dentro da tua realidade. Muito grande. Tinha um estúdio bem montado na Kia, lá com o Jefferson, um projeto bem legal, tu já estava entrando numa outra parceria com Canoas, para fazer Canoas também e tal. E quando tu vê isso acontecer? Cara, não vou te mentir, vou te falar exatamente o que aconteceu. Quando o Jefferson me enviou o primeiro vídeo, abraço ao Jefferson Furstanal, que é um irmão aí que a vida me deu, eu chorei. Mas eu chorei acho que 1 minuto. Daí eu respirei para ele. Pronto. Eu tô dentro de casa, não faltou água, não faltou luz, eu tenho comida, eu tenho trabalho, minha família quase toda está em segurança. Teve um primo que perdeu bastante coisa, mas graças a Deus também conseguiu recuperar grande parte e tudo mais. Mas tem milhares de pessoas que estão perdendo tudo, gente que perdeu vida. Isso aqui eu vou recuperar. Eu perdi, mas vou recuperar. E foi triste depois voltar lá, quando a água baixou, de ver tudo, né, caído. O cenário foi horroroso. Eu fiz umas imagens na época. Mas, cara, eu te juro, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu me coloquei no lugar dos outros. E quando eu vi que o meu problema ali foi só financeiro, foi só material, e que, graças a Deus, nós tínhamos o estúdio aqui, que estava operando normalmente, não parou também em nenhum momento. O Tabson aqui foi quem ia para a rua para fazer ainda registros. Cara, não vou ficar lamentando. Óbvio que muitas vezes eu comento isso, porque na carne realmente dói até hoje o que a gente se perdeu. A gente não recuperou o que a gente se perdeu. Entretanto, nós estamos aqui. Estamos crescendo, estamos com novos equipamentos aqui, a gente segue vivo. A gente não perdeu vida aqui, a gente não perdeu os bens, mas a gente não perdeu a vontade de continuar trabalhando. E hoje, meu irmão, fala para mim, como é que tu tá planejando aí? Tu tá com 48, faltam 2 anos para chegar nos 50 anos. É verdade. O que tu tá fazendo, cara? Como é que tu tá jogando a tua visualização? O que tu quer estar? Como tu quer estar? E o que tu tá fazendo para isso? Cara, eu tô vislumbrando o desacelerar já, sabe? Em alguns aspectos. Eu não me vejo um cara aposentado. Me vejo terminando a minha vida, se Deus quiser, com mais de 100 anos, trabalhando. Até porque o meu trabalho não me exige fisicamente, exige que eu tenha raciocínio e voz. Né? Então, eu não me vejo parado em nenhum momento da minha vida, mas eu me vejo desacelerando. E já tenho feito isso. Cara, eu não tirava 10 dias de férias há sei lá quantos anos, 5 anos, 6 anos. Tirei agora, recentemente, 10 dias de férias, onde eu realmente, embora ainda a internet ela nos liga com muita coisa, o telefone segue tocando, o WhatsApp segue entrando, mas o meu time aqui no Post Streaming TV, né, a minha equipe, ela conseguiu arranjar um time que me deixasse tranquilo. Coisa que tu não conseguia antes. Claro que uma coisa que outra a gente acaba vendo e conversando, e também não tem problema nenhum nisso, mas eu fico muito tranquilo que o negócio vai andar sozinho, ele já anda sozinho. Né? O Post Streaming TV ele anda sozinho. Eu despacho no Post Streaming TV 2 vezes por semana, à tarde. Graças ao time que eu tenho aí com o Flávio, com o Eduardo e com o Tabson. Né? Os 3 são... O Tabson, inclusive, ele é o meu eu não vou dizer substituto, porque ele não é mais substituto, ele é o titular do programa que eu apresentava, que era o programa do meio-dia, né? O RS Meio-Dia. E que é um talentosíssimo jornalista, técnico, enfim.
O Eduardo é um cara que foi o último a entrar, mas é um cara de uma competência incrível, dedicação incrível, e às vezes dedicação é tão ou mais importante que a competência, né? Porque se você é dedicado, você vai ser competente, você vai aprender. E o Eduardo é um cara que veio muito bem assim, e o Flávio, que também já está comigo há 2 anos, inclusive já também trabalha em outras emissoras com qualidade, graças ao que ele se dedica. Então, com esses 3 caras, eu fico muito tranquilo. Então, o Poststream TV ele anda sozinho. Mas ainda que ele ande sozinho, o Poststream depende muito, evidentemente, da minha participação, do meu trabalho. Não tem nenhum programa que entra na emissora sem o meu conhecimento, sem a minha negociação, sem o meu aval. A gente tenta estar presente mesmo à distância, e hoje a internet nos facilita isso. Mas eu tenho me preparado muito pensando, como falava mais cedo, na questão de organizar a vida que eu desejo ter daqui até pelo menos uns 5 anos. E eu posso te falar que eu, por exemplo, a minha manhã, eu acordo entre 7 e 8 da manhã, mas o meu dia só começa às 10, profissionalmente. Eu saio de casa às 10 da manhã, ao menos que tenha um evento, e isso acontece de vez em quando, né, um evento às 8 da manhã, 8h30, que eu julgo ser importante, eu vou. Se não, é o dia que eu vou me acordar, eu vou tomar meu café, eu vou brincar com as minhas cadelas, que são os amores também, fazem parte da família. Vou para a academia, fazer minha atividade física, vou tomar meu banho lentamente, devagar, me arrumar e vou sair para trabalhar às 10 da manhã. Eu tenho essas 3 horas aí, entre 7 e 10 da manhã, para o Fabiano. Às 10 eu vou para a Rádio Bandeirantes, onde trabalho das 10h30 ao meio-dia. Eu não abro mão mais do meu almoço entre meio-dia e 1h30, seja ele na própria Bandeirantes, seja ele uma vez por semana que eu vou na minha mãe e nos meus avós. Mas não é aqueles almoços de negócio. Não. É o celular virado para baixo. Às vezes acontece almoço com amigos, de negócio e tal, mas é raro. Eu não tenho feito isso. Só se não tiver outro horário. À tarde, na segunda e na terça-feira, eu sempre estou aqui no Shopping Total, aqui no Poststream TV, para falar sobre o Poststream. Fico também à disposição online, mas nos outros dias, na segunda e terça, eu estou aqui até às 5 da tarde, 5h30. Vou para casa, faço o meu jantar, né, que geralmente é algo mais leve. Vou para a Rádio Bandeirantes às 8 com 60 minutos. 9 da noite eu estou livre na segunda, na terça e na quarta-feira, quando não tem jogo de futebol. Na quinta e na sexta-feira, o programa 60 minutos na Bandeirantes, ele é gravado. E é gravado nos outros dias, no início da tarde. Ou 1 da tarde. Na quinta-feira eu gravo a televisão à tarde, o Band Entrevista. Então eu gravo os 60 minutos 1 hora antes ou 2 horas antes, para ficar já... O Band Entrevista na TV. Band Entrevista na Band TV todo sábado às 11h30 da manhã ou em horários alternativos quando temos Fórmula 1. Então eu priorizo essa parte artística da Bandeirantes durante a semana. O Poststream TV eu tenho um comentário diário no RS Meio-Dia com o Tabson Esteves. Os outros dias à tarde também ficam para a questão de gestão aqui do Poststream TV, negociação com patrocinadores, né, despachando com a nossa financeiro e contabilidade sobre notas, enfim, essa questão que é extremamente importante, que a gente tem que estar por perto. E sexta-feira, meio-dia, acaba a minha semana. É raro eu ter um compromisso sexta-feira à tarde. Mas isso tu mudou depois do acontecido. Eu já vinha tentando durante 2024. Mas aí nós tivemos a enchente, nós tivemos uma série de outras coisas. Mas depois do meu infarto, em dezembro de 24, isso virou regra de agenda. Fechada a agenda. E outra coisa, eu estou tirando férias, né? Tipo, eu tenho 30 dias no mês para tirar férias. Eu tirei até agora 15, ainda tenho mais 15 para tirar até o final do ano. E eu vou tirar. Antes eu deixava, deixa, por ser profissional contratado, não sou CLT, a gente às vezes, deixa aqui, vou trabalhar e tal. Mas eu não deixo de tirar esses 30 dias, não vou deixar de tirar esses 30 dias. Porque é necessário. A gente volta melhor, a gente volta inspirado, a gente volta com mais motivação. É diferente. É diferente. É um detox, né? É um detox. O que você faz sexta-feira à tarde? Cara, você vai fazer, eu vou pra casa e vou dormir. Eu sempre trouxe isso comigo. Você desacelerou já há um bom tempo. Não, também, eu sempre né? trouxe isso comigo, né? A parte do Fotojornalismo Unidos,
de 2004 até a entrada da pandemia era uma coisa que tirava, eu chegava, era o último a sair, o primeiro a chegar, o último a sair, era sábado e domingo, mas eu sempre tive a atividade física. Na pandemia para cá eu desacelerei total. Por isso que eu te perguntei, como é que tu tá pensando nos teus 50, né? Porque eu pensei, em 2017, quando eu perdi minha mãe em 3 dias, eu olhei na frente e falei, cara, tem uma filha e tal, desacelerei. Foi uma escolha. Pago um preço alto por, né, muitas coisas que por desacelerar, mas ganhei qualidade de vida. Eu faço, não, eu ganhei, né? Agradeço muito de coração uma indicação da Jaqueline Pegoraro para o método VERT, na VERT Clinic, e desde então, cara, eu tenho incorporado esse método na minha vida alimentar. A gente tem lá uma comissão multidisciplinar que envolve médico, nutricionista, personal trainer, um acompanhamento através de um scanner semanal, que faz com que eu tenha a percepção de como meu corpo está reagindo a tudo que está acontecendo. Eu estou fazendo isso desde janeiro. E o que eu falo sempre do método VERT aqui, não é merchandising, é fato, é que eu implementei o método VERT não por um período, mas na minha vida. Como estilo de vida. Como estilo de vida, que envolve atividade física diária, que envolve uma alimentação que não é uma dieta, uma alimentação balanceada, mas eu preciso saber compensar as coisas. Eu não deixei de tomar meu vinho, eu tomava muita cerveja, gostava de cerveja, mas a cerveja ela é muito nociva. Eu continuo tomando cerveja. Tomei agora nas minhas férias um volume infinitamente maior do que eu tomava. Mas eu tomo meu vinho, eu como meu chocolate, eu tomo meu sorvete. Só que eu aprendi a balancear isso. Tu não deixou de consumir as coisas que te dão prazer. Que eu gosto. Mas controlado. Eu botei um novo método na vida. O método VERT me trouxe isso. Essa compensação. Dando um exemplo. Bom, se amanhã, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, eu adoro almoçar com a minha mãe. Minha mãe faz umas panquecas lá que eu adoro, né? Ou bolinhos de batata que eu adoro. Se eu vou almoçar na minha mãe isso que é mais pesado, à noite eu vou fazer só um lanche. E não vou ficar com fome, porque o lanche também vai me trazer o que eu preciso de proteína, enfim, que vai sustentar o meu corpo. E não vou deixar de fazer minha atividade física no outro dia pela manhã. Tem alguns dias que eu faço 2 vezes por dia atividade física, que é uma atividade simples. Eu estou falando de 40 minutos de caminhada, abdominais, uma musculação 3 vezes por semana, ali 20, 30 minutos. É isso. E isso acabou trazendo algo que eu não tinha, que era um problema muito forte, é que eu não descansava no meu sono. Eu acordava cansado. E eu vinha falando isso repetidamente. Eu acordo cansado, com dores no corpo, enfim. E depois que eu passei pelo processo lá no hospital, só no hospital eu emagreci, foram 7 quilos só no hospital, em 5 dias. Isso a gente está falando de líquido. Que nos estava retido. Que estavam retidos. Então, eu perdi 7 quilos em 5 dias depois do procedimento. E hoje no dia do programa, a gente está falando de 27 quilos a menos. Na verdade, 27 quilos a menos. Na verdade, tu estava com líquido, estava inflamado por um monte de coisa ruim, né? E tu está super bem, cara. Os caras fazem um trabalho bom e a tua cabeça, o teu foco para tu querer mudar o teu estilo de vida também. Sem dúvida. E, inclusive, óbvio que no início desse processo é feito um medicamento para te inibir fome e tudo mais. Só já tem 2 semanas que eu já parei de utilizar um desses medicamentos, porque eu tenho muito comigo, cara, eu tenho que ser mais forte com o medicamento. Tem. E tudo é a mente, né? E entra neurolinguística, realmente. Entra tudo isso. Boss, nós estamos ali a 45 segundos para acabar esse programa. Já, cara? Então, assim, ó, o que significa espiritualidade para ti? Cara, espiritualidade é fazer o bem acima de tudo. Eu ouço muito de espiritualidade, que tem que ir na igreja para rezar, independentemente da religião. A gente tem que acreditar em algo. Eu acredito, nós temos um ser superior a gente. Mas, fundamentalmente, para mim, espiritualidade é fazer o bem, independentemente do que seja, para quem seja. E fazer o bem é agradar a um Deus que está por aí, né, nos vendo. Até tem um humorista norte-americano que faz lá uma sketch onde ele questiona,
né? Que tem um Deus, uma pessoa que observa todos nós, que quando eu faço algo errado ele vai me castigar, que quando ele me castigar vai me mandar para o inferno. Quer dizer, não sei se é exatamente assim, mas eu acredito que fazer o bem é estar de bem com a sua espiritualidade. Fazer o certo, ajudar o próximo, tentar compreender o outro, mesmo que o outro não esteja certo, entender que ele é assim porque algo fez com que ele reagisse da forma que ele reagiu e que isso não é um problema meu, é um problema dele, e que eu posso tentar ajudar até onde isso não venha a violentar os meus valores. Então, cara, eu vejo que espiritualidade é fazer o bem de uma forma geral, ser uma boa pessoa. E aí também pode me questionar, mas o que é ser uma boa pessoa? Daí eu vou voltar a ser uma pessoa, fazer o bem. Fazer o bem, fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você. É como diz o Evangelho de Jesus, né? Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Exatamente. Meu irmão, lá naquela câmera lá agora diz assim, eu preciso de um pensamento, uma frase, uma reflexão para quem está nos vendo, cara. A frase é aquela que eu falei no início, cara. Se quer ter uma vida boa, uma vida onde você vai ter uma consciência tranquila e que vai conseguir conquistar aquilo que você almeja, não te esquece dessa frase. A vida é movimento, movimento é inspiração, inspiração é vida. Não pare, movimente, crie, se inspire e, fundamentalmente, faça o bem a quem quer que seja, a qualquer tempo. Eu tenho certeza que Deus vai estar sempre te abençoando, seja Ele onde está, independentemente da religião de cada um. Mas creia em algo, tenha temor a algo maior que você, porque nós somos só uma fagulhinha, né, desse mundo todo. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Que honra estar aqui no Inspiração 50 Mais. Valeu. Cara. Achei que você nunca ia me convidar. Olha aí que beleza. Olha, foi aí, ó, tô arrepiado, tava nervoso, o cara, meu amigão, meu irmão, o cara que me proporcionou mudar a minha vida após os 50 anos. Eu só te empurrei, cara. E estar aqui sentado com ele fazendo esse programa hoje é muito legal. Obrigado, até o próximo Inspiração 50 Mais e fiquem bem.